Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso não importa. O que importa é que estejamos juntos. Queridos amigos, queridas amigas, aquele que não me conhece ainda, meu nome é Antônio Vanderlei e eu sou professor desse respeitável sistema, né? Mídia Max. Gabaritei. Mas esse gabaritei não é somente o nome do nosso projeto, é o nosso desejo. Nós queremos que vocês realmente alcancem, logrem sucesso. Nós vamos inicialmente destacar os 15 escritores que mais caíram no Enem. Em primeiro lugar, Carlos Drummond de Andrade. Todos vocês conhecem o Drummond, o poeta mais importante do Brasil. E uma novidade, nós que somos aqui da região, Drummond disse que o poeta modernista vivo, que era o melhor poeta, é o nosso Manuel de Barros. Machado de Assis, né? O intimista Machado de Assis, o psicologista, é realmente fantástico. Manuel Bandeira com Vou-me embora para Pazárgada. Rubem Braga, esse Rubem Braga é fantástico. O nosso querido Aloísio de Azevedo, em O Cortiço. Né? Nós temos também Ferreira Goulart, com seus poemas sujos. Oswald de Andrade com Pau Brasil. Luiz Fernando Veríssimo com as suas crônicas fabulosas. Né? Nós temos João Cabral de Melo Neto, com sua Morte e Vida Severina. Guimarães Rosa, meu Deus do céu, Guimarães Rosa a gente não precisa nem falar nada, né? Todos vocês vão lembrar de Grande Sertão Veredas, Monteiro Lobato, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, Mário de Andrade com seu Macunaíma, Macunaíma que hoje é muito apropriado, né? Graciliano Ramos, por falar em Graciliano Ramos, eu estive esses dias, tirei umas fotos lá com a estátua dele lá nas praias, né? Lá no Nordeste. Demais Graciliano Ramos com seu Vidas Secas. Clarice Lispector, meu Deus do céu. Aqui eu não vou comentar nada porque esta mulher é fantástica. 15 vezes a nossa Cecília Meirelles. Mas isto não quer dizer que só caíram eles. Muitos outros podem cair, muitos outros, tá bom? E muitos outros já caíram. Muito bem, vamos adiantar um pouquinho. Os gêneros literários. Vamos começar com gênero literário, tá bom? Gêneros literários são classificados em 3 tipos. Isso, a grosso modo, a gente pode fazer outras classificações. Vamos ficar assim. Gênero lírico. O que é o gênero lírico? Gênero lírico é o eu. É o eu lírico. Quando eu falo de emoções, sensações, né? Quando eu falo da minha percepção pessoal do universo. Gênero lírico dá para ser explorado de uma maneira fantástica, um mundo sentimental, um mundo emocional. Aí nós temos o gênero épico, que se transformou em lírico. Tá? Nós pusemos aí, mas o justo seria gênero épico. E aí as grandes epopeias, né? O gênero épico se dividia em epopeia, em gênero dramático, né? Enfim, tinha uma divisão, uma subdivisão muito interessante. E nós não podemos esquecer do gênero épico, só pensar na transformação de gênero narrativo. Nós temos que pensar no grande épico, que é uma das motivações de provas de vestibulares, que é, né, o registro da alma portuguesa, não é? Vamos lembrar de Os Lusíadas? Não podemos esquecer. E depois se transformou, né? Evoluiu. A epopeia pode ser considerado, por exemplo, o romance moderno, não é? O romance moderno, tá bom? Então, o gênero narrativo, voltando um pouquinho, o gênero narrativo, por exemplo, nós temos o romance moderno. Não confunda com romantismo, romance. Às vezes ocorre do nosso aluno escrever lá, né, a gente põe o que é um romance? Aí ele vai falar do romantismo, é outra história, tá bom? Outra história. Então, o gênero épico se transformou no narrativo, personagens, espaço e tema.
E o gênero dramático, que talvez tenha sido as primeiras manifestações escritas do ser humano. Nós temos o drama, né? Nós temos as tragédias. E hoje, graças a Deus, aqui para nós brasileiros, nós temos a comédia. Sensacional, né? Realmente desenvolveu muito esse gênero. Sigamos, mais um. Olha o soneto de fidelidade. Quem é que nunca ajoelhou-se ante a sua amada ou seu amado? Que eu gostaria realmente que as mulheres tivessem mais liberdade, mais coragem. Eu ficaria extremamente feliz se uma dama viesse até mim com uma caixinha de bombom, um ramalhete de flores e dizer para mim assim: de tudo ao meu amor serei atento, e antes que e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encantasse mais meu pensamento. Olha só, esse soneto, por exemplo, gênero lírico, né, do Marcos Vinícius de Moraes, que, atenção, deveria ter caído há uns 2 anos, não caiu, é uma boa, e ele finda lá no seu terceto, né? Eu posso me dizer do amor que eu tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vamos ver mais um. Isso, olha só, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Isso é o que, professor? Isso é gênero, né, narrativo. Falamos do lírico, eu. Agora nós estamos no gênero narrativo, o épico. Só que eu peguei esse trecho, embora o gênero narrativo, as linhas são, não é um poema, por exemplo, né? E o gênero lírico pode ter na prosa, pode ter na poesia, né? O gênero narrativo também pode ser poético, tá bom? Pode ser poético, como não? E aqui no caso, a objetividade ou a subjetividade vai depender do autor. Aqui nós temos José de Alencar, cearense, lá de Mercejana, né? Esse Nordeste tão abominado, né? Coitado desse Nordeste tão vilapendiado. Mas vejamos lá, Iracema, Virgem dos Lábios de Mel, olha a metáfora, olha só como esse trechozinho narrativo, que por natureza deveria ser objetivo, é um verdadeiro poema em prosa. Estão vendo? Iracema, Virgem dos Lábios de Mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longo que seu talhe da palmeira. Bom, vamos seguir mais um textozinho. Dá uma olhada aí, Beijo no Asfalto. Nelson Rodrigues, amigo, teatro brasileiro, que começou lá com os jesuítas. Cresceu, mas cresceu tanto, que esse Nelson Rodrigues, ao escrever O Beijo no Asfalto, ele tem um conjunto muito grande de obra, tá bom? Fluminense, Torcedor Pó de Arroz até embaixo d'água. Problemático, mas com texto com uma força incrível. O que é o gênero dramático? É o teatro. É o gênero misto, que serve para ser lido e para ser representado. Não é? Que é um gênero misto. E aí a gente vai lembrar dos grandes teatrólogos brasileiros, Arthur Azevedo, José de Alencar, né? Martins Pena, o próprio Oswald de Andrade, também enveredou no teatro. Não é? Enfim, nós somos muito felizes com o gênero dramático. Muito felizes. E aí tem o estilo. Ler, mas principalmente representar. Sensacional. Vamos mais um pouquinho? Agora, nós vamos ver os períodos literários. O Enem cobra o quê? Períodos literários. Queridos amigos, eu não tenho a pretensão de transmitir tudo para vocês nesses 15 minutos. Não dá. Mas nós podemos dividir os períodos literários em 3 etapas. Primeiro, colonialismo, que vai ser quem? Trovadorismo, os trovadores, os cantadores. O humanismo, lá do Gil Vicente, teatro. E Camões. Camões, né? O criador fantástico da maior epopeia da língua portuguesa. E quando nós falamos em trovadores, alguns colegas nossos desprezam esse momento. Mas olha atenção aí.
trovadores. Saíram dali os nossos cantadores sertanejos, trovadores. Saiu daí nossos críticos com suas músicas. Saiu daí a famosa coita do amor, o sofrimento de amor. Pega um Vinícius, pega Caetano Veloso, Gilberto Gil, pega a nossa sertaneja aí, origem lá. Pega também as canções de duplo sentido, tá bom? Aí nós vamos saltar para a literatura no Brasil. O que é isso, professor? Literatura no Brasil é uma literatura que não é feita para o Brasil, não é feita por brasileiros. Alguns já começam aí, lá no período barroco, por exemplo, né? Mas é uma literatura feita em comportamento, em costume e tudo, tá bom? Lá para os estrangeiros, tá ok? Aí a gente vê um barroco. Barroco não. Barroco começa a brasilidade. O arcadismo, nossa, como é importante o arcadismo. Por que é importante? Porque ó, as cores verde e amarela, pela primeira vez, testadas. Né? E depois a gente pula para a literatura brasileira. Aí sim, queridos amigos, o romantismo, o anti-alienígena, as nossas cores, o primeiro movimento nacionalista está aí, tá bom? Romantismo, dividido em 3 gerações, na poesia e a prosa regionalista, urbana, né? 4 distinções aí. E aí, depois do romantismo, a gente vem com o realismo. Maturidade da literatura brasileira. Realismo. Machado de Assis cai muito no Enem. Caiu muitas vezes. Depois do realismo, o naturalismo, que nós vamos ter o nosso querido Aloysio de Azevedo, tá bom? Aí vem o parnasianismo e simbolismo. Em termos de poesia, o simbolismo é o suprassumo. O parnasianismo retoma ao modelo Arcade, ao neoclassicismo. Pois nós vamos ter o pré-modernismo, e agora atenção, cuidado, pré-modernismo. Nós vamos ter um Augusto dos Anjos, nós vamos ter um Lima Barreto, né? Nós vamos ter um Euclides da Cunha. E depois nós saltamos os meninos do modernismo. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Raul, Bop, Menotti Del Pica. E nessa hora começa também a arte da pintura e da escultura. Tarsila do Amaral. E aí até eu queria fazer com vocês um intervalozinho, tá bom? Vamos lá. 1930, segunda geração, o ser jornalista. Cuidado, cuidado. O ser jornalista cai muito no Enem, cai muito em todos os vestibulares, né? Modernismo. Se nós temos uns 40% dos outros períodos, 50% a 60% só modernismo. Tá bom? Ok? Então, cuidado com a segunda geração, geração regionalista. Depois vem a terceira geração. A terceira geração nós temos quem? Nada menos que Clarice Lispector, né? João Guimarães Rosa. E agora nós vamos mais adiante ainda. Olhem lá, as vanguardas europeias que são temas de Enem, são temas de vestibulares. O futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, velocidade, movimento, ação. E aí a gente se lembra do famoso Charles Chaplin, né, com tempos modernos, ok? Muito bem. Além do futurismo, nós vamos ver também Les Demoiselles d'Avignon, que é o cubismo, que é o aproveitamento, que é a inter-relação das ciências exatas, matemática, geometria, né? E aí, Pablo Picasso. Mas, seguindo ainda, correndo, porque o nosso tempo é muito curto, né? Nós vamos ter uma fragmentação, aí a gente vai ver o Pablo Picasso, surrealismo. A projeção do inconsciente, do subconsciente, o retrato do absurdo. Aí vocês vão lembrar aquela imagem do relógio escorrendo. Vamos mais uma? Vamos ganhar tempo. Dadaísmo. O que é o dadaísmo? Tristan Tzara estava muito bêbado, sobe em uma mesa e cria o dadaísmo. O que é o dadaísmo? Chega um bebê e pergunta, quer um beliscão? Ele fala, dá. Aí você fala, quer um doce? Ele fala, dá. Nada, sonho, tá bom? Vamos seguir, temos mais 2 imagens. E aí nós vamos ter o concretismo. Professor, isso é perigoso para o Enem?
Gabaritei. É. E vou dizer mais. Escultura, pintura e música. Beleza? Muito bem. E para concluir, meus queridos amigos, quem falou que o hiperrealismo brasileiro não existiu? O que é o hiperrealismo? Né? O hiperrealismo é projeção da realidade, mas a intensa realidade. E nós vamos lembrar das esculturas de Ron Merck. Aqui nós temos o brasileiro retratando essa imagem. Olha a profundidade, a intensidade dessa imagem. E com essa imagem, queridos amigos, nós nos despedimos por hoje. Tomara que tenhamos uma outra oportunidade para a gente poder falar para vocês. Valeu a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Muito obrigado.